aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Alessandro, seu professor de matemática. Estou aqui para te preparar para a nossa avaliação do SAEB. Você, estudante do nono ano, vai ficar comigo até o final, tudo bem? Vem comigo. Descritor 27. Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. Pessoal, vamos entender qual a habilidade esse descritor está querendo da gente. Então, a gente fala de radicais, né? E a gente fala de valores aproximados. Então, peraí, para me entender um valor aproximado de um radical, eu preciso entender lá direitinho, né, a nossa raiz quadrada, né, a nossa operação de radiciação, como que ocorre, né, uma operação de radiciação. Então, vamos lembrar. Inicialmente, a gente sabe que a nossa radiciação é o método inverso da potenciação. Então, a potenciação, se eu tenho 3 elevado a 2, eu repito a base. No caso da radiciação, é ao contrário. Eu tenho que procurar o número que, multiplicado por ele mesmo, eu encontro lá o pessoal que está lá no radicando. Eu vou até mostrar para vocês a nomenclatura aqui, ó. Então, quem está lá dentro chama radicando. Quem está lá para o lado de fora é o nosso índice. E o símbolo, né, é o nosso símbolo do radical, que a gente chama popularmente de raiz quadrada. Não é assim? Só que não tem só raiz quadrada, existe raiz cúbica, raiz quinta, raiz sexta e assim por diante. Mas eu preciso só entender uma coisa. Como que eu vou achar um valor aproximado? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês para que a gente possa entender melhor, para a gente conseguir ir lá para as nossas questões. Eu trouxe aqui raiz quadrada de 9. Quem lembra qual é a raiz quadrada de 9? Como que eu acho a raiz quadrada de 9? É um número que multiplicado por ele mesmo vai dar 9. Qual número vezes ele mesmo que dá 9, pessoal? Então, é o número 3, né? Então, eu falo que 9 é um quadrado perfeito, porque 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 9 é 3. Tranquilo? E no caso do número 16, qual que é a raiz quadrada do número 16? É o número 4. Por quê, professor? Porque 4 vezes 4 é 16. Tá aí. Então, a gente só está lembrando, né, se você tinha esquecido, como que é uma raiz quadrada. Tá, professor, tudo bem. Mas como é que eu vou saber uma raiz aproximada? Veja bem, pessoal. Se eu tenho lá um número entre o 9 e o número 16, por exemplo, raiz quadrada de 10. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo vai dar 10. Mas eu sei o quê? O que eu posso afirmar de uma raiz quadrada de 10, de 11, 12, 13, 14 e 15, que são esses números que estão entre as raízes, né? Os meus números inteiros que está entre essas duas raízes. Eu tenho do 9 até o 16, eu tenho 10 até o 15. Então, vamos procurar a raiz quadrada desse pessoal. Eu sei que sempre vai ser o número acima do 3 e abaixo do 4. Então, ou seja, vai ser um número decimal, porque ele não tem raiz exata. Então, vai ser 3, alguma coisa. 3,3, 3,4, 3,5 e assim por diante. Só que nunca vai chegar no 4, porque eu sei que o 9... a raiz quadrada do 9 é o 3 e a raiz quadrada do 16 é o 4. Então, todos os números do 9 até o 16 que não são quadrados perfeitos, a raiz quadrada dele vai ser sempre 3, alguma coisa, porque eles nunca vão chegar em 4. Então, isso é um valor aproximado de uma raiz. Então, eu tendo essa noção, né, quando eu pedir uma raiz de um número que não é uma raiz quadrada exata, eu tenho que saber onde entre esses, qual quadrado perfeito esse número está entre. Tipo, a raiz quadrada de 26. Aí eu penso, então, o número 25 tem a raiz quadrada, que é o 5. Depois do 25, eu só tenho o número 36, que é o 6. Então, a raiz, por exemplo, do número 26 vai ser 5 vezes alguma coisa. Então, é só a gente atentar a esses detalhes, tá bom? Vamos embora para a prática para a gente ver se a gente vai sair bem nisso aí, tá? Primeira questão de hoje. Um número natural x que satisfaz a desigualdade. Então, eu tenho aqui, ó, pessoal, x é maior do que a raiz quadrada de 49 e x é menor do que a raiz quadrada de 100. Aí eu tenho as opções, letra A, 6, letra B, 8, letra C, 10 e letra D, 50. Pessoal, a melhor maneira para você conseguir ler, eu sei que 49 ele tem uma raiz quadrada, exata, né? Ele é um quadrado perfeito e o número 100 também. Então, para que eu consiga ler essa expressão de uma forma melhor, é melhor que eu resolva isso aí. Então, qual é a raiz quadrada de 49? A raiz quadrada de 49 é o número 7.
Se eu começar a ler do 7 até eu chegar no x, eu leio que 7 é menor do que x, né? E x é menor do que 10, porque 10 vai ser a raiz quadrada de 100. Ou eu posso ler que eu estou procurando um número x que seja maior do que 7 e menor do que 10. Eu só estou trabalhando ali em opções com números inteiros, pessoal. Agora ficou muito fácil. Ó. Qual o número que é maior do que 7 e que é menor do que 10? Seria quais números? Seria o 8 e o 9. Só que nas minhas opções eu não tenho 9, pessoal. Eu só tenho a opção B, que fala ali que é o número 8. Então, o número que satisfaz essa desigualdade seria qual? O número 8, a opção B. Compreenderam? Então, eu procurei ali um número que satisfaz, ou seja, é um número aproximado. Não está falando de um número exato. Ele achou o número 8, poderia ser o número 9. Tudo bem? Então, vamos embora para mais um. Questão número 2. O valor da raiz quadrada de 2 está localizado entre opção A, 0 e 1, opção B, 1 e 2, opção C, 2 e 3, ou opção D, 3 e 4. Pessoal, e agora também a gente vai trabalhar com valores aproximados. Por quê, professor? Como assim? Pessoal, veja bem. O número 2, ele não é um quadrado perfeito, ele não tem uma raiz exata. Tudo bem, não tem problema nenhum. Qual o número entre ele que tem raiz quadrada? Para que a gente possa entender e conseguir localizar ele ali. Então, eu sei que o 1 tem raiz quadrada, porque qual que é a raiz quadrada de 1? É 1. E o 4? Qual que é a raiz quadrada de 4? A raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que eu descobri? Se a raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 4 é 2, onde esse número nosso pode estar localizado? Ele só pode estar localizado entre o 1 e o 2, ou seja, ele está entre. Ele não pode ser nem 1 nem 2, mas entre ele pode. Entenderam? Então, o que eu busquei? Eu busquei os quadrados perfeitos que estão entre esse número 2, também serviria para o número 3, se fosse o caso, sobre a raiz quadrada de 3, mas aí na nossa questão está pedindo a raiz quadrada de 2, eu sei que ele vai estar onde? Entre o 1 e o 2, igualzinho eu ensinei vocês nos meus exemplos, tá bom? Tem mais uma questão para hoje. Questão número 3. Para ir do ponto A ao ponto B, tomar um lanche, Carlos calculou que deverá andar raiz quadrada de 1.800 metros. E agora, pessoal? Isso quer dizer o quê? Deverá caminhar mais de. Eu trouxe 4 opções. 41 metros, 48 metros, 50 metros ou 60 metros. Pessoal, eu olhando aqui, eu vejo um desenho de um quadrado, né? Que tem a medida de 30 metros. E aí, eu já me arremeto logo para quê? Para um teorema de Pitágoras. Professor, mas eu vou ter que usar teorema de Pitágoras nesse descritor? Não, pessoal, porque a hipotenusa aqui ele já deu a medida, é raiz quadrada de 1.800. Então, o que eu tenho que desvendar? Eu tenho que desvendar o seguinte, pessoal, a gente precisa atentar ao enunciado dessa questão. Eu tenho uma observação lá. Qual é a observação que eu tenho? Tem uma observação que diz o seguinte, ó, considere a raiz quadrada de 2 aproximadamente igual a 1,4. Ou seja, em algum momento dessa questão, eu vou precisar substituir essa raiz quadrada de 2 por 1,4. Vamos ver. Então, o que eu quero saber? Eu quero saber quantos metros. Eu não tenho opção em raiz quadrada. E eu sei também já de cara que 1.800 não tem raiz quadrada exata. Não tem. E aí, qual a minha alternativa? Então, eu, na verdade, pessoal, eu vou fazer uma simplificação, né? O que eu tenho? Eu tenho raiz quadrada de 1.800. Mas veja bem, ó, vê se vocês lembram disso. 1.800 não é a mesma coisa de 2 vezes 900? Por que isso, professor? Pessoal, viu lá que vai precisar de uma raiz quadrada de 2? 2 vezes 900 não é 1.800? E 900 tem raiz quadrada. Então, lembra daquela coisa? Você resolve o que tem raiz, coloca lá para fora e vai manter só o que não tem raiz. E aí a gente vai desvendar essa questão. Então, vamos lá? Vai ficar assim, ó. Raiz quadrada de 1.800 é a mesma coisa de raiz quadrada de 2 vezes 900. Opa, qual que é a raiz quadrada de 900? Então, eu vou resolver, né? Então, a raiz quadrada de 900 é 30. Então, ele foi para fora do radical.
Então vai ficar como? 30 vezes raiz quadrada de 2, porque 2 eu não tenho uma raiz exata. Opa! Minha questão falou lá para mim considerar a raiz quadrada de 2 igual a 1,4, ou seja, aproximadamente 1,4, correto? Então, no lugar da raiz quadrada de 2, eu vou considerar 1,4. E aí eu vou fazer a multiplicação de 30 vezes 1,4. Quando eu faço isso, eu vou chegar nesse resultado aqui, ó. Eu cheguei no resultado 42. Mas fala, mas professor, não tem essa opção. A opção que o senhor trouxe foi 41, 48, 50 e 60. Mas o que é que o enunciado quer? Isso quer dizer que deverá caminhar mais de... Ele vai caminhar mais de 41 metros. Tá certo? Que ele vai caminhar 42 metros. Ele vai caminhar mais de 48? Claro que não, né, pessoal? Então, a opção correta seria a alternativa A. Ele vai caminhar mais de 41 metros. Tudo bem? Pessoal, por hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Não deixe de acompanhar as nossas próximas aulas, porque a gente vai precisar entender de todos os nossos descritores, tudo bem? Eu vou ficar te esperando. Até a próxima.